descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com uma sombra, e você vai ficar grávida. Mas o ser que vai nascer de você, o seu nome será, em cumprimento a Isaías 9:6, maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E acrescenta dizendo: o seu nome será Emanuel. Deus veio habitar entre nós. Deus está conosco. A glória voltou para Israel. A glória voltou para a terra. Deus mesmo desceu no ventre de uma mulher. Agora vamos entender essa cena, porque eu gosto de criar a cena. Quando Jesus, a humanidade perde a comunhão com Deus pelo pecado e Adão, falamos sobre isso hoje pela manhã, então eu vou me repetir, perdeu, mas a genética foi corrompida, a DNA humana foi corrompida pelo pecado adâmico, e Deus tinha um plano B para salvar o homem, porque sempre Deus escolheu o homem para colocar sobre ele a sua imagem, a sua semelhança, a sua glória. Deus escolheu o homem para exercer a autoridade, domínio, poder na terra, e não para ser dominado pelo pecado, pela maldade, pela violência, mas para dominar a terra de acordo com a glória de Deus, com a santidade do Deus de Israel, de Yahvé. E Deus restaura, Ele quer restaurar esse plano perdido em Adão. Sabe o que Adão perdeu? Quando Adão escolhe se rebelar contra a vontade de Deus, ele perdeu um reino. Adão era um rei, ele reinava na terra, ele comandava a terra, ele dizia para as águas pararem, as águas pararam, ele dizia para os animais o limite de ação deles, ele não tinha medo do leão, do elefante, da cobra, porque ele era um rei sobre toda a criação. Aleluia! Quando ele se rebela com a vontade de Deus, Adão perde o reino, ele é expulso de um reino. Mas como Deus quer de volta trazer o seu reinado para a terra, a sua glória para a terra, Ele tem um plano B e Ele envia Jesus para estabelecer novamente o reino de Deus aqui na terra. A única oração que Jesus ensinou a orar, Mateus 6,10, Ele disse: venha o teu reino. Ele não disse: vamos para o teu reino. Jesus nunca disse: na glória será melhor, quando formos arrebatados será uma bênção. Ei, irmão, tem problema sofrer aqui na terra? Não. Na terra tereis aflições, mas a glória será uma bênção. Jesus nunca ensinou que nós devemos orar: Senhor, me leva para a glória, mas Ele ensinou: venha o teu reino sobre a terra. Para quê? Para que a vontade de Deus se cumpra na terra, assim como ela se cumpre nos céus. O que Jesus veio fazer na terra? Restaurar o reino perdido em Adão e devolver a Deus. Jesus nunca pregou sobre escatologia, nunca pregou sobre salvação, Jesus nunca pregou sobre arrependimento, é só consultar os evangelhos. Ele nunca pregou outra mensagem que não fosse o reino de Deus. Se eu expulso a Beelzebul pelo dedo de Deus, é chegado sobre vós o reino de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Glória a Deus. Deus quer restaurar porque Ele tem um projeto, uma ativação a fazer na nossa vida, para que possamos ser alinhados, ajustados, conectados com o destino eterno que Deus estabeleceu para nós. Destino, plano de glória, plano de governo, plano de autoridade. Quando Deus então resolve que quer salvar a humanidade, porque o homem se perdeu pela rebelião, o homem se perdeu pelo pecado, há uma conferência no céu. E nessa conferência ninguém foi convidado. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum ser espiritual foi convidado para fazer parte dessa conferência. Apenas a verdade. Nessa conferência no céu estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus Pai, cuja ideia de salvação sua e minha partiu dele, começa a reunião e diz para ele: filho, você
até a terra para fazer a redenção pelo homem, para que ele não vá condenado eternamente ao inferno. Deus Pai olha para Jesus em glória, o Rei da glória. É Deus, Deus de Deus, Senhor de senhores. Jesus sempre foi Deus. E Deus Pai então diz para ele: você se humilharia a esse ponto de se tornar um substituto pelos pecados da humanidade? Jesus olha para o Espírito Santo. Mas eu quero que você entenda isso, que era a vontade do Pai e não do Filho de salvar. Nunca foi a vontade de Jesus de salvar. Nunca foi a vontade do Espírito Santo, mas é a vontade de um Pai amoroso. E Deus precisa curar o seu coração em relação à paternidade do pai ou da mãe que só te machucaram aqui na terra. Porque o Pai falou para ele, para o Filho: você pode amá-los tanto quanto eu os amo. Jesus, quando está no Getsemane, ele fala: Pai, eu não quero beber esse cálice. Ele fala da vontade dele: eu não quero essa morte. Eu não quero morrer pela humanidade ingrata, injusta, maldosa. Todavia, Pai, não se faça como eu quero, mas se cumpra em mim a sua vontade. Amém. Eu fico pensando em nós, na soberba, na arrogância da nossa alma. Porque muitas vezes nós achamos que podemos ser independentes de Deus e queremos impor a nossa vontade para Deus. Ou Deus faz o que eu quero, ou eu saio da igreja. Ou Deus faz o que eu quero, ou eu não dou mais o dízimo. Ninguém dá dízimo. Você devolve o que pertence a Deus. Não é seu, não é direito seu administrado, é de Deus o dízimo. Amém. O seu salário Ele te deu como honra. O poder de decisão para administrar 90% do seu salário, 10% é dele. É dele. Você não tem autonomia e autoridade para administrar esse dinheiro. E é por isso que você tem se cumprido com maldição. Você tem sido amaldiçoado na sua vida financeira. Eu fico pensando nessa arrogância do coração humano, querendo chantagear a Deus, impor a minha vontade para Deus. Se não salvar, se não curar, se não libertar, eu não te sigo mais. Eu vou abandonar tudo. Jesus era Deus e sempre foi Deus. Mas o Getsemane, ele olha para o Pai e diz: todavia, Pai, não seja como eu não quero a cruz, eu não quero morrer pela humanidade, mas seja como o Senhor quer, que se cumpra em mim a sua vontade. Jesus naquela hora estava dizendo que era a vontade de um Pai amoroso, do coração de um Pai amoroso, salvar a mim e a você. Um Pai que com amor eterno e longânimo tem nos amado desde a eternidade, tem nos buscado, tem esperado por nós. O plano de salvação foi idealizado por um Pai amoroso, um Pai planificador, que planejou, de acordo com Jeremias, no capítulo 28, diz: eu é que sei, versículo 11 diz: eu é que sei que planos, que projetos eu tenho a seu respeito, planos de paz, planos de prosperidade, para nos dar um futuro e uma esperança. Foi este Pai que planejou a sua salvação. Nessa conferência, então, o Pai diz para Jesus: irás, filho, irás no lugar da humanidade, tomarás o lugar da humanidade em redenção, em sacrifício e morte. Filho, Deus Filho, segundo o autor de Hebreus, se ofereceu através do Espírito Eterno. Ele não se ofereceu por conta própria, não se ofereceu na sua força, não se ofereceu na sua vontade, mas ele se ofereceu pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo é tudo que você precisa.
suportaria o Calvário se o Espírito Santo não estivesse ali e ele dissesse: pelo Espírito Eterno, eu me ofereço ao Pai em amor e redenção. Antes de Jesus vir à terra, antes de fazer carne no ventre de Maria, ele olhou para o Espírito Santo na glória e ele disse: Espírito Santo, o Pai acabou de me pedir para me tornar um substituto pelo pecado dos homens. Espírito Santo, eu irei com uma condição. Eu direi sim ao Pai com uma condição. Eu só irei na terra. Eu só me tornarei redenção para a humanidade e me oferecerei se tu fores comigo. Aleluia. Jesus não abriu mão da presença do Espírito Santo. Ele diz: eu só vou se você for comigo, Espírito Santo. E o Espírito Santo então disse a Jesus que não se chamava assim na eternidade. Você tem que saber disso. O nome dele era Verbo. João 1:1. No princípio era o Verbo, era a palavra, era o Logos, era o poder de Deus. Ele recebeu o nome de Jesus quando ele recebeu uma vestimenta de carne, quando ele foi encarnado, quando ele se tornou homem. Ele recebe o nome de Jesus, mas ele não era Jesus na eternidade, ele era o Verbo, a palavra de Deus, o poder de Deus, o Rei de Reis e Senhor dos Senhores. E o Espírito Santo diz ao Verbo: então, eu irei contigo. Jesus olha para o Espírito Santo e diz: Espírito Santo, eu precisarei muito de ti. Agora presta atenção nisso. Quem é Jesus na eternidade? Deus. Aleluia. Deus de deusas, Senhor dos senhores, todo-poderoso. E Jesus olha na eternidade, nessa conferência, para o Espírito Santo e diz: eu precisarei muito de ti para me despir da minha forma divina e me dar a forma de homem. Eu precisarei de ti para tirar de mim a natureza, a forma que eu tenho de Deus, a forma de Deus, a forma divina, e me dar a forma de homem. Filhos, o Espírito Santo é tão poderoso, ele é tão poderoso, que ele foi capaz de tirar Deus de Cristo e colocar o homem nele. O Espírito Santo é tão poderoso que ele tirou Deus de dentro de Cristo e colocou o homem dentro dele. Aleluia. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Glória a Deus. A Bíblia diz em Filipenses 2 que ele se despiu da sua natureza divinal, que ele se despiu. Filipenses 2 diz: ele não teve como usurpação, como glória, ser Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo, despiu-se de si mesmo e tomou a forma humana, menor do que os anjos, para honrar o Pai. E o verbo despir é como o nosso verbo aqui. Em português, ele tirou as roupas de glória, tirou as roupas de divino, tirou as roupas de Deus e vestiu a roupa de humanidade. O Espírito Santo é tremendo. Você precisa dele. Você precisa dele. Ele tirou a forma de Deus, de Jesus, e colocou a forma de homem. Você pode imaginar o poder de Deus? Você pode imaginar o poder do Espírito Santo? Aleluia. Você consegue? Agora presta atenção. O Espírito Santo é tão poderoso que ele foi capaz de tirar a forma divina de Jesus e transformar Jesus em uma